Vamos que vamos para o terceiro vídeo da série sobre vocação e hoje falando propriamente dito sobre a minha experiência, que é muito parecida com a experiência desses dois profetas que eu citei no último vídeo e sobretudo da vida de Jeremias citada lá no primeiro vídeo a respeito do tema da vocação. Atualmente eu tenho 26 anos, esse vídeo está sendo gravado em 31 de agosto de 2020. E para poder falar da minha história, eu quero contar uma história de quando eu era bem pequeno, com 4 anos de idade, uma história que eu não me lembro, é claro, mas que a minha mãe contava. Mas antes disso, só te falar um pouco da minha experiência. Eu sou de família totalmente católica, tem padre, tem missionários, tem muitas pessoas que se dedicam dentro da igreja como leigos, mas mesmo que eu tenha durante toda a minha vida ido à missa, tendo aprendido com a minha mãe e com meu pai, eu não tinha uma experiência religiosa propriamente dita. Eu não ia porque eu gostava. Eu não ia porque eu queria ir. Eu ia porque os meus pais falavam para eu ir. Eu tinha então uma obrigação de poder participar. Eu recebia aquilo como uma herança e eu ia porque tinha que ir. Somente lá com quase 19 para 20 anos é que eu tive a oportunidade de fazer a minha experiência com Deus. Como resultado de uma síndrome do pânico que se arrastou por quase um ano. Quem já teve qualquer coisa do tipo sabe da dificuldade. E diante desse sofrimento eu tive a oportunidade de voltar o meu olhar para Deus, um olhar que eu ainda não tinha tido. E aí, à medida que eu fui caminhando lá em São João del Rei, dentro da comunidade Querigma, eu tive duas graças. A primeira, de ir me restabelecendo psiquicamente, e também de ir me aprofundando no conhecimento de Deus, no serviço, na pregação da palavra e etc. Então perceba que eu passei uma vida inteira vivendo dentro de uma igreja sem necessariamente ter uma experiência com Deus. E quando isso aconteceu, a minha vida de fé foi se aprofundando, até que eu chego hoje às portas de, no próximo ano, em 2021, ser ordenado como padre da igreja, caso essa for de fato a minha vocação e se a igreja confirmar essa vocação. E aí já retorno ao título desse vídeo, um título até pesado, mas de fato eu nunca quis, eu nunca pensei, eu nunca sonhei com o sacerdócio na minha vida. Então a minha vida em muito tempo foi essa revolta contra a vontade de Deus. Foi essa fuga de Jonas, inclusive tem uma música aí no meu canal que a gente teve no seminário. No princípio do ano, um retiro espiritual, eu compus a música que se chama A Fuga de Jonas, você encontra aí no canal, que fala justamente dessa escolha de Jonas de preferir estar ali dentro daquele navio, de estar ali a ponto de ser morto, mas ele preferiria qualquer coisa a não ser fazer a vontade de Deus. E quantas vezes eu vivi isso na minha história. Ou como Jeremias a dizer, meu Deus, por que eu nasci? Por que o Senhor me chamou? Tanta gente para o Senhor chamar, tantas pessoas que poderiam ter essa experiência, que gostariam, por que o Senhor me chamou? E aí lembrando do último vídeo, mesmo como se fosse um determinismo, como se fosse algo assim, cravado na minha vida que eu não quisesse. Mas os caminhos de Deus, eles são belos e eles vão nos mostrando o porquê e para que a nossa vida ela toma determinados caminhos. Eu acho engraçado que no seminário tem várias pessoas que têm histórias que desde pequeno brincavam de celebrar missa, de colocar roupa de padre. Eu ficava, gente, que loucura, eu não tenho uma experiência assim, a minha experiência não tem nada a ver com isso. Sequer uma experiência de conversão eu tinha quando criança, quando adolescente. Por que o Senhor me chama? E aí me lembro dessa história que a minha mãe contava, não propriamente uma história sacerdotal, mas uma história que indica a minha vocação. Os meus pais eles têm um bar e eu toda noite ia com eles para esse bar, ficava lá com eles porque eu não tinha com quem ficar. E aí acontecia que do lado do bar, na época, tinha uma igreja evangélica. E todos os dias que estava tendo culto, eu fugia do bar, entrava na igreja e ficava sentado lá à frente ouvindo aquela pregação do pastor. E aí a minha mãe, claro, por ser uma denominação religiosa diferente, ela corria, ia lá me buscar e me tirava de lá. Ela me contou essa história não tem tanto tempo, mas é uma história interessante que me lembra o meu chamado à santidade, que me lembra um chamado a estar junto com o Senhor. Independente da escolha que eu tome daqui para frente, do sacerdócio, de um casamento, do ser celibatário, enfim, a minha vocação é estar em comunhão com o Senhor. Essa é a nossa vocação.
É uma vocação que todos nós temos em comum. Nós somos criados pelo Senhor, para o Senhor. E o que eu posso dizer para você que também vive as suas dúvidas, as suas fugas, as suas dificuldades, é primeiro, não fuja daquilo que Deus te chama a ser. Porque Deus, Ele não quer o nosso sofrimento. Deus, Ele quer a nossa salvação e Ele quer que por meio da nossa vida, da nossa vocação, que muitas outras pessoas cheguem até Ele. É isso que Ele quer. Ele não nos quer numa vida de sofrimento por si só. Na vida teremos sofrimentos independente da vocação, mas o chamado é estar em comunhão com Ele, porque só Ele pode nos conceder a liberdade verdadeira. E segundo, eu não tenho uma opinião formada a respeito daquilo que virá, de como que as coisas vão desenrolar, mas uma coisa eu tenho no meu coração. Deus, Ele fez grandes coisas na minha vida. As libertações, os cuidados, tudo aquilo que Deus fez da minha história, eu não posso me esquecer. Eu não posso ser ingrato. Então, como diz Paulo, tudo na minha vida é dele, por ele e para ele. Foi Ele que me criou, foi Ele que me concedeu a vida, é Ele que me concede tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço, tudo, exatamente tudo. Então a minha postura hoje, mesmo que em dúvida, mesmo que ainda não numa postura toda clara daquilo que será daqui para frente, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero viver aquilo que o Senhor me chama a viver, porque a liberdade vem dEle e eu sou totalmente grato por aquilo que Ele tem feito na minha história, por essa liberdade que Ele tem me concedido. Espero que você tenha gostado dessa série. Depois comenta aí a sua opinião. E também, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar a respeito desse caminho vocacional, me envie mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube. Conte também com a minha ajuda. Que Deus abençoe e obrigado por me acompanhar até aqui.